Bíblia como livro mais marcante para os brasileiros. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, conduzida pelo Instituto IPEC, destacou a Bíblia como o livro mais significativo para os brasileiros, superando clássicos como O Pequeno Príncipe e Dom Casmurro. Apesar disso, os dados revelaram uma diminuição no hábito de leitura no país, com apenas 27% da população tendo lido um livro completo em 3 meses. O estudo evidencia que a leitura é mais presente entre crianças e jovens, mas declina com o avanço da idade. Declaração de relação Tia mais por filho de cantora gospel. A cantora gospel Elis Oliver enfrentou críticas e manifestações emocionais após seu filho, Elton Oliveira, ex-participante do MasterChef Brasil, anunciar publicamente seu relacionamento com o influenciador Vitor Barreto. Em um vídeo no Instagram, o casal explicou a demora em compartilhar a notícia devido a questões familiares e pessoais. Esse evento repercutiu tanto na comunidade evangélica quanto na mídia, levantando debate sobre aceitação e diversidade dentro de contextos religiosos. Pedido de prisão de Bolsonaro por envolvimento em plano golpista, um grupo de lideranças políticas, incluindo um pastor de viés esquerdista e membros do PSOL, formalizou um pedido ao STF para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles apontam suspeitas de envolvimento em um plano golpista, conforme investigações da Polícia Federal. O caso se agrava com a prisão de militares e um policial federal acusados de planejar ações para desestabilizar as autoridades públicas. Gafe da Mattel com brinquedos do filme Wicked. A Mattel enfrentou críticas intensas após embalagens de brinquedos inspirados no filme Wicked redirecionarem crianças para um site pornográfico devido a um erro de impressão. A empresa se desculpou publicamente e orientou os consumidores a descartar as embalagens afetadas. O incidente gerou indignação nas redes sociais, com pedidos de boicote à marca e debate sobre a responsabilidade de empresas no controle de qualidade. Explicações científicas para o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Pesquisadores propuseram uma teoria natural para o milagre de Jesus ao multiplicar pães e peixes, sugerindo que fenômenos climáticos poderiam explicar a abundância de peixes. Ken Ham, um apologista cristão, rebateu a teoria, afirmando que os relatos bíblicos não indicam qualquer coleta de peixes, mas sim um milagre. A discussão ressalta o conflito entre visões científicas e interpretações literais das Escrituras. Liberdade religiosa e evangelismo no Brasil? O jurista e pastor William Douglas destacou a importância da liberdade religiosa como garantia constitucional no Brasil, diferenciando o Estado laico do laicista. Ele defendeu o direito dos cristãos de evangelizar em espaços públicos, argumentando que isso não configura discurso de ódio, mas exercício de liberdade de fé. A fala surge em um contexto de acusações contra pregações religiosas que criticam movimentos como o LGBT+, e religiões de matriz africana. Testemunho de restauração de vida de pastor chileno. O pastor Carlos Benavides compartilhou sua jornada de superação após quase cometer suicídio devido a perdas pessoais e profissionais. Ele encontrou apoio através de um aplicativo cristão e voluntários que oraram e o encorajaram. O testemunho destaca o papel das redes de apoio espiritual no enfrentamento da depressão e na reconstrução de vidas. Bíblia, o livro mais marcante para os brasileiros. A Bíblia foi confirmada como o livro mais marcante para os brasileiros, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto IPEC. O levantamento, divulgado em novembro de 2024, entrevistou mais de 5.500 pessoas em 208 municípios do país. Este estudo destacou a relação dos brasileiros com a leitura, evidenciando que a Bíblia ocupa um lugar especial no coração de muitos, superando obras como O Pequeno Príncipe, Turma da Mônica e Dom Casmurro. Mesmo em um cenário de declínio geral do hábito de leitura, a Bíblia continua a exercer uma influência profunda. Para muitos, ela transcende o papel de um livro, funcionando como uma fonte de fé, sabedoria e conforto. A pesquisa revelou que, embora o gosto pela leitura tenha diminuído, especialmente entre adultos, crianças e jovens abaixo de 10 anos ainda apresentam maior interesse por livros, reforçando a importância de iniciativas que incentivem a leitura desde cedo. Diminuição do hábito de leitura no Brasil. O levantamento também apontou um dado alarmante. Pela primeira vez, o número de não leitores superou o de leitores no Brasil. Apenas 27% dos entrevistados afirmaram ter lido um livro completo nos últimos 3 meses. Esse dado reflete desafios no estímulo à leitura, tanto por questões educacionais quanto pela ascensão das tecnologias digitais que competem pela atenção.
Entre os leitores, as mulheres continuam liderando, com 49% delas mantendo o hábito, em comparação a 44% dos homens. A escolaridade também influencia. Pessoas com ensino superior leem mais do que aquelas com níveis de educação inferiores. Os fatores que motivam a leitura também foram analisados, sendo o gosto pessoal, a distração e a atualização cultural as principais razões para o consumo de livros. No entanto, a Bíblia, como o livro mais citado na pesquisa, representa algo além de simples lazer ou cultura. Para muitos, é um guia espiritual e moral. Impactos da Bíblia na cultura brasileira. A predominância da Bíblia reflete a forte presença do cristianismo na cultura brasileira. Mais do que um texto religioso, ela é utilizada em diversos contextos sociais, desde pregações e cultos até estudos e projetos educacionais. Sua mensagem de esperança e salvação ecoa em campanhas sociais, ações comunitárias e até mesmo na política. É comum observar que muitos brasileiros associam os ensinamentos da Bíblia aos valores familiares e à ética pessoal. Ela também é amplamente usada para lidar com adversidades, como demonstrado pelo testemunho de Carlos Benavides, um pastor chileno que superou a depressão e uma tentativa de suicídio com ajuda espiritual. Sua história, compartilhada por um ministério cristão, ilustra o poder transformador que a mensagem bíblica pode ter na vida das pessoas. A liberdade de fé no Brasil. O desembargador William Douglas, um dos juristas mais respeitados do país, reforçou em um podcast recente que evangelizar é uma garantia constitucional no Brasil. Segundo ele, a liberdade religiosa permite que indivíduos compartilhem sua fé em espaços públicos, um direito garantido pelo Estado laico. Douglas destacou que, ao contrário de um Estado laicista como o modelo francês, o Brasil permite a expressão pública da religiosidade. Ele também enfatizou a importância de cristãos entenderem a relação entre religião e política, defendendo que o evangelismo não deve ser interpretado como discurso de ódio, mas como um exercício legítimo de crença. A Bíblia e os desafios modernos. Mesmo sendo o livro mais marcante para os brasileiros, a Bíblia e os valores que ela ensina enfrentam desafios contemporâneos. Entre eles, está a tentativa de cientistas de explicar os milagres descritos nas Escrituras de forma naturalista, como o caso do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Embora tais interpretações sejam comuns, apologistas como Ken Ham argumentam que elas não correspondem à narrativa bíblica e subestimam o poder sobrenatural de Deus. Outro desafio é a crescente secularização e o materialismo, que tentam relegar a fé e a Bíblia a um papel secundário na sociedade. No entanto, histórias de transformação pessoal, como a de Carlos Benavides, são testemunhos vivos de que a mensagem bíblica ainda encontra eco no mundo moderno. A Bíblia permanece como um pilar cultural e espiritual no Brasil, um país onde a religiosidade é intrinsecamente ligada à identidade nacional. Apesar da queda nos índices de leitura, ela continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração, consolo e direção para milhões. Seja através de histórias de superação, debates sobre liberdade religiosa ou estudos acadêmicos, a Bíblia mantém sua relevância, desafiando gerações a explorar suas profundezas e aplicar seus ensinamentos. Seu impacto vai além das páginas, moldando vidas e influenciando a sociedade em múltiplos aspectos. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil não apenas reafirma a centralidade da Bíblia no imaginário coletivo, mas também destaca a necessidade de incentivar a leitura como um todo, preservando o papel transformador dos livros em tempos de mudança cultural.